Primeiro eu queria falar um pouquinho a respeito da complexidade da natureza, porque é muito fácil nós tratarmos de certas coisas. Eu, quando estive no Max Planck Institute, na Alemanha, Dr. Peter Tanias, que foi meu orientador, dizia o seguinte: você precisa aprender a ver o óbvio. Veja o óbvio. Observe o óbvio. Ele insistia, veja o óbvio. Mas para ver o óbvio, você precisa ter uma visão do todo. Senão você não consegue ver o óbvio. Então eu gostaria de, primeiramente, só mostrar um pouquinho desse todo. Se nós pegarmos num universo extremamente pequeno, micro-universo, nós temos átomos, nós temos moléculas, como a da clorofila, um pouquinho do cloroplasto. Nós temos toda uma estrutura montada, que temos falado muito a respeito. Estruturas um pouco mais complexas, onde essas pequenas estruturas estão agora inseridas, estruturas mais complexas ainda. E todas essas estruturas complexas fazem parte de um ecossistema fabuloso, com aproximadamente 2 milhões de variáveis perfeitamente balanceadas para que tudo funcione. Mas esse sistema é apenas um dos muitos que existem dentro desse sistema um pouco maior, que é o sistema solar. E nosso querido Sol, embora tendo uma massa de aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas, um diâmetro de aproximadamente 1.400.000 quilômetros, é apenas uma estrelinha, dentre as muitas que existem por aí. Nada muito especial a respeito. E essas estrelinhas todas agrupadas formam apenas uma única galáxia, dentre as centenas de bilhões delas que estão espalhadas por aí. Então eu gostaria de poder, primeiramente, dimensionar um pouco essa complexidade da natureza. Se nós pegássemos o conhecimento científico que nós temos, como nós poderíamos quantificar, colocar isso em termos de números. Então eu gostaria de mostrar um pouquinho em termos de números o que nós temos. Porque é muito fácil falar de surgiu ou apareceu e não termos noção do que nós estamos falando. Por exemplo, se nós tivéssemos condição de pegar um sistema e levá-lo até quase que a extremidade do universo visível e olharmos de lá para cá e fazermos uma avaliação de tudo que está dentro disso, o que nós veríamos e quanto nós veríamos. Por exemplo, se pudéssemos chegar a 10 bilhões de anos-luz de distância, nós estaríamos vendo aproximadamente cerca de 25 bilhões de grupos de galáxias locais, mais de 350 bilhões daquilo que nós chamamos de grupos, 10 milhões de supergrupos ou superaglomerados, 25 bilhões de grupos locais de galáxias. O número de galáxias ultrapassa 350 bilhões. O número de estrelas, por exemplo, só pulando ali mais embaixo, esse número equivale aproximadamente 3 vezes o número de grãos de areia que nós temos em todas as praias e em todos os desertos do nosso planeta. Ou seja, se nós estivermos errando pelo número de estrelas, nós estamos errando para menos, não é para mais. Interessante é explicar como tudo isso surgiu. Por quê? Vamos fazer uma pequena viagem para ver onde nós podemos chegar. Estamos a 10 bilhões de anos-luz de casa. Agora nós estaríamos a 1 bilhão de anos-luz de casa e, em vez de ver aqueles pontinhos que eram superaglomerados, nós vemos que esses pontinhos, na verdade, são pequenos filamentos de galáxias. Então nós estamos vendo aí mais ou menos 80 desses superaglomerados. Chegando um pouco mais perto agora, a 10 milhões de anos-luz de casa, nós estaríamos vendo cerca de 160 grupos locais de galáxias, mais de 2.500 galáxias, ou seja, é o pacote daquilo que é o superaglomerado, conhecido como supergrupo de Virgo. Chegando mais perto um pouquinho agora, 10 milhões de anos-luz, e lembra que um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros, para termos uma noção de distância onde nós estamos. Então agora nós estaremos a 10 milhões de anos-luz de casa, está vendo a região central do supergrupo de Virgo. Chegando um pouco mais próximo, agora a 1 milhão de anos-luz de casa, estaria vendo as galáxias principais desse grupo chamado local. Estamos chegando lá. Então nós estamos aí dentro desse contexto do grupo local, 1 milhão de anos-luz de distância de casa, nós estamos vendo 3 galáxias principais, a nossa, a Via Láctea, temos a M31 e a M33, e aí espalhados no meio mais umas 36 galáxias anãs. Se chegarmos mais perto um pouco agora, é cerca de 100
1000 anos-luz de distância, nós estaríamos vendo praticamente os braços principais da Via Láctea. Nós estamos localizados não num braço, mas na extremidade, estamos quase que do lado de fora. Nós estamos nesse ponto da galáxia, um ponto muito interessante, um local muito privilegiado para estudá-la, mas ainda nós estaríamos a 100 mil anos-luz de distância. O que você está vendo ali nessa imagem inferior, na parte inferior da imagem, é praticamente uma quantidade muito grande de estrelas e poeira interestelar. Chegando mais perto um pouquinho, agora 10 mil anos-luz de distância, nós estamos ainda na extremidade do braço. Você está vendo ali embaixo o braço de Orion, logo na parte inferior. Naquele miolinho ali é mais ou menos onde nós encontraríamos o Sol. Chegando mais perto um pouco agora, 1000 anos-luz de distância, nós estaremos vendo cerca de 1 milhão de estrelas da nossa vizinhança. Chegando mais perto um pouco agora, cerca de aproximadamente 100 anos-luz, nós estaremos vendo cerca de 150 mil estrelas mais próximas. E se chegarmos um pouco mais perto ainda, agora 10 anos-luz de distância, nós estaríamos vendo as 33 estrelas vizinhas nossas. Se você olhar bem lá no meio, está bem difícil ver o Sol, porque ele é uma estrelinha pequena. É uma estrela de quinta grandeza, magnitude 4.7 praticamente, então não é uma coisa assim tão espetacular. Precisamos chegar mais perto um pouquinho. Agora sim, a 1 ano-luz de distância, um pontinho no meio daquele quadradinho vermelho lá, esse é o nosso Sol. Eu vou mudar de ano-luz para quilômetro, vou fazer uma pequena, assim, vou arredondar para facilitar um pouco mais. Então, estaria 1 ano-luz de distância, o que equivalia a mais ou menos 10 trilhões de quilômetros. Agora, chegando a 1 trilhão de quilômetros de casa, obviamente o Sol é a estrela mais visível. Então, nós podemos perceber o Sol. Chegando mais perto um pouquinho agora, por volta de mais ou menos 100 bilhões de quilômetros, você veria a órbita dos planetas ao redor do Sol. Aquela elipse externa, a branquinha, é do planeta anão Plutão. Chegando mais perto um pouco agora, 10 bilhões de quilômetros, poderíamos perceber a órbita, a externa principal, a branca, é do planeta anão Plutão. As demais órbitas, começando da interna, você tem Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Chegando mais perto um pouco agora, cerca de 1 bilhão de quilômetros de casa, você veria a órbita dos planetas do grupo interno. Começando com a mais próxima, aquela branquinha, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e um pouquinho do grupo externo, que é aquela amarelinha lá, por onde passa o planeta Júpiter. Se chegarmos mais perto um pouco ainda, a cerca de 100 milhões de quilômetros de casa, nós estaríamos vendo por onde passa o planeta Terra. Mas ele ainda não é visível. Teríamos que chegar um pouquinho mais perto para que pudéssemos vê-lo. Agora, 10 milhões de quilômetros de casa, você veria um pequeno pontinho branco no meio do nada. Esse é o planeta Terra. Aquela elipse branca em volta marca a órbita da Lua. Uma distância média, mais ou menos, entre a Terra e a Lua é de 384.400 quilômetros, aproximadamente. Então, chegaríamos um pouco mais próximos. Agora, nós estaríamos a 1 milhão de quilômetros. E nós estaríamos vendo aquele pontinho lá no centro, que não é branco, é ligeiramente azulado. Esse é o nosso planeta. Se chegarmos mais próximos um pouco, agora nós estaremos a 100 mil quilômetros de distância, nós estaríamos vendo o planeta Terra e até mesmo algumas das suas características. Chegando mais próximos um pouquinho, a 10 mil quilômetros de distância, praticamente você estaria vendo até a América do Sul. Chegando um pouco mais próximos, a 1 quilômetro, a 1000 quilômetros de altitude, nós estaríamos vendo o Sudeste brasileiro. Se chegarmos mais perto um pouquinho, a 100 quilômetros de altitude, nós estaríamos vendo até mesmo o interior do estado de São Paulo. Se chegarmos mais perto um pouquinho, a 10 quilômetros de altitude, nós estaremos vendo a cidade de Campinas. Se chegarmos mais perto um pouquinho, agora a 1 quilômetro de altitude, você estaria vendo o trevo das rodovias Anhanguera e Santos Dumont. Se chegarmos mais perto um pouquinho, você vai se ver ali fora, estamos no Royal Palma Plaza Resort. Chegamos aonde nós precisaríamos chegar. 100 metros de altitude. Mas a história não termina aí. Isso é só metade. Vamos continuar. Chegando a 10 metros de altitude, eu veria o topo das árvores que estão ali fora. A 1 metro, eu estaria vendo praticamente galhos, folhas e coisas desse jeito. A 10 centímetros, eu estaria vendo folhas individualmente. A 1 centímetro, eu começaria a ver detalhes na superfície dessa folha. A 1 milímetro, eu perceberia até mesmo rugosidade na superfície da folha. A 1/10 de milímetro, eu começaria a ver as células individualmente na superfície dessa folha. A 1/100º de milímetro, eu começaria a ver não somente a célula individualmente, mas estaria começando a perceber o núcleo dessa própria célula. Portanto, eu chegaria um pouco mais perto. Agora, a 1 micrômetro, ou seja, a 1 milésimo de milímetro, estaria vendo o núcleo de uma única célula.
Se eu chegar mais perto um pouco agora, cerca de no caso 100 nanômetros, eu estaria vendo a cromatina desse núcleo totalmente toda enroladinha. Se eu chegar mais perto um pouquinho agora, 10 nanômetros, eu estaria vendo o DNA totalmente enrolado ali dentro. E se eu chegar mais perto um pouquinho, eu estaria vendo até mesmo os blocos de nucleotídeos do DNA, só que eu estaria mais ou menos a 1/1000º de milímetro nesse ponto. Eu posso chegar mais perto um pouquinho, porque aquela pontinha lá de cima é apenas um átomo de carbono. Então, se eu chegar mais perto, você teria condição de ver literalmente a nuvem externa de elétrons de um único átomo de carbono. Se eu chegar mais perto um pouco ainda, agora nós estaríamos praticamente a 10 picômetros, você estaria vendo a nuvem interna de elétrons de um único átomo de carbono, o núcleo ainda não seria visível. Precisamos chegar mais perto um pouquinho. Agora sim, depois de andarmos um pouquinho, a 1 picômetro, ou seja, a 1/1000º de milímetro, aquele pequeno pontinho lá no meio é o núcleo de um único átomo de carbono. Se você está achando que aquilo lá é o planeta Terra, é porque você dormiu desde aquela hora até aqui. Esse aí é o núcleo do átomo. Então, chegando mais perto um pouquinho agora nós estaríamos a cerca de 100 femtômetros. Estamos vendo o núcleo de um único átomo de carbono, seus 6 prótons e seus 6 nêutrons. Agora estaríamos a 10 femtômetros, você percebe um pouquinho mais dessa estrutura. Chegamos mais perto um pouquinho agora, nós estaremos no limite daquilo que nós temos condição de dizer aonde começa o próton, entre aspas, ou seja, 1 femtômetro a 1/1000º de milímetros. E se chegarmos mais perto um pouquinho, agora nós estaríamos observando o que está lá dentro de um único próton, que no caso seriam os quarks. Alguns acham que tudo isso foi por acaso. Eu tenho muita dificuldade de aceitar isso.